Olá, somos alunas de zootecnia e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre raças suínas. O grupo é composto por mim, Tatiane, e pela Beatriz. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a raça Pietrã. Essa foi uma raça, é uma raça natural de Belga, nativa da cidade de Valônia, no vilarejo por nome de Pietrã. Como esses animais surgiram lá, receberam o nome desse vilarejo. Seu surgimento aconteceu por volta de 1920, mas só foi reconhecido como uma raça de fato em 1950. E somente a partir de 1970 que essa raça foi utilizada em programas de melhoramento genético para melhorar a produção e a qualidade da carne. Tem por característica ter a cabeça e o focinho pequeno, as orelhas erétras, do tipo céltica, o tronco cilíndrico e o músculo avantajado. Possui a pele branca, com manchas que podem ser pretas ou cinza. A barriga é subdesenvolvida, as pernas são curtas, soltura de cernilha de 80 centímetros e a cauda no formato de mola. A raça tem características produtivas bem interessantes. Neste caso, o bom rendimento de carcaça que ela possui, pela alta produtividade ou deposição de musculatura que ela tem no seu organismo. Ela possui uma espessura muito bem fina de gordura. A espessura ela é menor que 10 milímetros. Ela tem uma produção de 9 a 10 leitões a cada parto. E ela tem um presunto bem desenvolvido. Os dos machos, eles entram na maturidade sexual por volta dos 8 meses de idade, e as fêmeas ela atingem essa maturidade sexual por volta dos 6 meses. O comportamento deles é um comportamento pacífico, eles são animais dóceis, podem conviver muito bem entre eles e também com animais de outra espécie, sem nenhum tipo de problema. As vantagens que a raça apresenta é uma alta produção de carne, por ele ter uma baixa deposição de gordura, ele compensa isso com a alta produção, com a alta deposição de músculo. Por conta disso, o rendimento de carcaça dele pode chegar até 80%. O médio do presunto é de 13 quilos. Eles têm uma boa imunidade, mas isso não descarta o fato de ter que precisar fazer as vacinações adequadas e as vermifugações e seguir as orientações de sanidade e sanitária da criação de suínos. Os machos são ótimos reprodutores, muito férteis, e algumas das suas desvantagens são a má aclimatação e adaptação a novos lugares. Por exemplo, a adaptação de um suíno recém-chegado numa granja. O fato deles terem uma baixa deposição de gordura, eles ficam muito suscetíveis a frio e a correntes de vento. Então, esses animais, eles não têm uma boa resistência ao frio, mas as fêmeas, elas produzem pouco leite. Então, a partir do segundo dia de vida, geralmente esses leitões, eles são dados com iogurte e leite integral. O tipo de dieta dele é específica. Por que que isso é uma desvantagem? Porque, geralmente, os suínos dessa raça, eles precisam ser vitaminas, minerais. A dieta tem que ser muito rica em calorias. E não é recomendado a utilização de estimulantes, porque isso pode afetar o sabor da carne e a qualidade da carne. A dieta deles vem ajudar a reduzir essas desvantagens que a raça Pietrã tem. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar primeiramente sobre a raça suína chamada Macau. Primeiramente, vou contar o histórico dessa raça, né? Essa raça aqui no Brasil, ela também é conhecida como o nome de tatu, caruncho, canastrinho, perna curta
E no norte e nordeste do Brasil é também chamada é conhecida como Bai. Bom, desde o descobrimento do Brasil, né, quando os portugueses adentraram, eles trouxeram várias raças de porcos de várias regiões de cada canto do Brasil, desculpa, de cada canto do mundo, né, e trouxe para o Brasil, né? E dentre essas raças, quem foi que trouxe essas raças para o Brasil era o Martim Afonso de Souza, que em 1532 ele trouxe de Portugal as raças alentejana, transtagana, galega, bizarra, beiroa e macau. E foi essa raça macau que denominou-se a raça macau aqui no Brasil, né, ou tatu. A raça macau, ela é originária da China e da Indonésia. E o auge da criação aqui no Brasil foi na década de 50 e 60 do século XX. Com o tempo foi passando, né, as raças foram cruzadas entre os ecotipos de porcos, daí se foi se fazendo a seleção natural, que daí elas foram se adaptando ao ambiente e alimentação, e foi por muitos anos a subsistência e as propriedades rurais. Então, como origem é o porco asiático Macau, né? A aptidão dele é carne e banha. Mas na literatura fala que ele foi muito usado para banha, né? Ele era de porte pequeno, né? Do perfil concavo-líneo, e o temperamento dos animais eram dóceis. Eram animais pequenos, porém, ó, é, poderiam chegar até 90 quilos quando adultos. Quanto à prolificidade, era baixa. As porcas pariam de 4 a 5 leitões. No máximo também, e cheguei a encontrar que algumas pariam até 8 leitões. A pelagem dele era preta, né? E eles eram porcos sem pelos, né? Ou ligeiramente pelados com pouco pelos. E quando tinham pelos, eram ralos, né? Muito ralos e poucos. As orelhas eram do tipo asiático. As tetas das porcas fêmeas, por vezes, tocam o chão. E os animais, eles eram rústicos e pouco exigentes. Então, conforme os registros no Brasil, na literatura se fala que desde 1970 que não houve mais registro da raça de nascimento da raça Macau, né? Então, portanto, hoje a raça ela é praticamente extinta no Brasil. E acredita-se que ainda tenham animais espalhados pelo interior de Goiás e Tocantins. Como eu disse, as raças racionais, é, originárias daquelas que eu falei, da Transtagnana, Alentejana, né, Beiroa e Macau, elas eram todas do tipo banha e foram sendo substituídas por raças do tipo carne, trazidas da América do Norte e Europa, desde a segunda metade do século XX em diante. Falar sobre as raças melhoradas da Choice Genetics, que é a matriz CG36 e os machos P81 e P90. Bom, primeiramente, eu vou falar sobre o objetivo do melhoramento genético em suínos, nas fêmeas, se concentrou em peso e uniformidade ao nascimento e em aumentar a quantidade de tetas funcionais, além da prolificidade. E a matriz CG36 é o resultado da escolha dos melhores genes das linhagens M3 Large White e M6 Landrace. A matriz CG36 ela é considerada a sustentabilidade em números. Bom, como ela é considerada sustentabilidade em números? É que ela é uma porca que pede pouco e dá muito, ou seja, ela é uma porca de alta prolificidade. As médias de gestação das porcas, em mais de 75% das porcas CG36 são de 114 dias e 114,3 dias de gestação. A taxa de mortalidade das porcas CG36 é de 5,5%, abaixo do esperado, que acho que é até 8%
é até esperado nas granjas, né? Onde se chega até os 10% já é preciso ajuda, né, para resolver esse problema. Então, a maioria, né, das porcas, grande maioria, possuem 16 tetas funcionais. Elas desmamam seus leitões com 7,8 quilos, com 28 dias. E o peso ao nascimento dos leitões é de 1,35 quilos. E a conversão alimentar dos leitões chega a 15 gramas por dia. Aqui está uma foto, né, da matriz de 36, né, com mais de 16 tetas funcionais, é a número 1 do mercado em tetas e une a prolificidade e capacidade de desmamar. Ou seja, ela desmama esses seus leitões sozinhas. Ela não precisa da intervenção do homem e nem de outro leite artificial ou alimentação artificial. Seus leitões são desmamados pela própria mãe. Aqui algumas características dela, que são os aprumos dela são de alta qualidade. Como eu já falei, a média das tetas são 16, né, funcionais. Chega um monte de leitões de alta qualidade uniformes, peso médio ao nascimento de 1,4 kg, alta qualidade de leite nível desmame. Número 1 pela capacidade de desmame pela própria mãe, como eu falei, e é uma fêmea dócil e autônoma, e de fácil manejo. Os leitões são fortes, os seus partos são rápidos, sem necessidade de auxílio. Baixa mortalidade das porcas e necessidade de reposição. Um rendimento excepcional, são mais de 6 partos em média. Uma excelente taxa de retenção, excelente ganho de peso diário, eficiência alimentar e qualidade de carcaça. E tem uma excelente habilidade materna. Recentemente, se eu não me engano, foi no mês de maio, né, em uma granja lá no Paraguai, uma porca chegou, uma matriz de 36, ela pariu 37 leitões nascidos vivos. Agora, vou começar a falar sobre a linha macho, né, da Trush Genetics, e falar que já o melhoramento genético para machos suínos se concentrou, né, na conversão alimentar e no ganho de peso diário, né, ganho de peso diário. Falando com o macho P81, que o seu lema é crescimento e eficiência. O projeto do P81 foi oferecer um porco de mercado calmo e robusto, capaz de lidar com os ambientes mais desafiadores, sem sacrificar eficiência, peso e capacidade de corte. Um porco 100% livre do gene de sensibilidade ao estresse, e são animais tranquilos, rústicos e uniformes. Esse gene de sensibilidade ao estresse, acho que tem a ver com o gene lutano, né, que é a carne PSE, que é aquela carne pálida, flácida, né? E rígida, se não me engano. Então, são animais tranquilos, rústicos e uniformes. A puberdade mais tardia, ideal para imunocastrados pesados. Excepcional conversão alimentar. Excelente ganho de peso diário. Qualidade de carcaça com altos pesos e alto rendimento. Agora é outro macho, que é o P90. Essa aqui são as únicas características que eu achei do macho P90, que é um macho que a velocidade de crescimento é a sua principal característica. Ou seja, é produzir a máxima quantidade de carne no menor tempo possível e obter a maior quantidade de terminados por porca ano. É também selecionado para conversão alimentar, livre do gene lutano, potencial de ganho acima de 1.000 gramas por dia. Redução do uso de antibióticos, ele reduz o uso de antibióticos, é resistente à Escherichia coli K88, F4, são animais rústicos e tem maior porcentagem de músculo.